Primeiramente, queria agradecer mais uma vez ao Centro Loyola por me abrir essa possibilidade de diálogo com a sociedade de uma forma mais ampla. São sempre excelentes os encontros, que todos que são promovidos pelo Centro Loyola, então fica a dica para as pessoas prestigiarem mais o trabalho excelente que desenvolvem. E esse, de modo particular, é muito tocante, ainda mais hoje, e aí dedico, inclusive, esse momento nosso, essa reflexão aos, certamente, já 100 mil pessoas, cidadãos que já faleceram cometidos pela Covid-19 no Brasil. Mas o porquê, né, dessa reflexão? Bem, esse ano de 2020 é o ano da arquitetura no Rio de Janeiro, propriamente até a capital da arquitetura. E, bem, a Covid-19, o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, tomou muita coisa da atenção e parece meio estranho, né? O título do evento, Os Cinco Sentidos, o Lugar e a Pandemia. Eu realmente vou fazer uma interlocução entre esses três sujeitos, né? Parece meio estranho, mas sejam perseverantes, fiquem até o final, que vamos conseguir juntar, amarrar tudo isso de uma forma bastante interessante. E é interessante para todos porque envolver os cinco sentidos não é uma coisa muito comum que as pessoas tendem a trabalhar. Então vai ser excepcional justamente como uma resposta para esse momento de pandemia. Estranho, né? Mas vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Bem, então, como eu estava falando, os cinco sentidos, o lugar e a pandemia. Eu sou arquiteto, meu olhar sempre envolve o espaço, seja o espaço urbano, o arquitetônico, e em várias escalas. E nessa palestra a gente vai fazer quase como sentir como uma Alice no País das Maravilhas, tá? A gente vai crescer e diminuir em escalas de formas contínuas. Vai um crescer, diminuir, e em todas elas, independente se estivermos falando de mobiliário ou de ambiente, né, de arquitetura ou da escala urbana, eu exulto vocês a observarem como vocês percebem esses espaços, como os sentidos vocês podem, a partir da memória de vocês, né, nos ambientes em que vocês os passam, que vocês vivem, trabalham, estudam, como vocês percebem esses espaços. Então, vamos chegar nos cinco sentidos propriamente dito. Eu vou tratar ao contrário do que está no título, né? Os sentidos, o lugar e a pandemia. Vamos começar pela pandemia, o lugar e então os cinco sentidos. Mas por que assim? Desde o início da quarentena, particularmente no Brasil, né, em meados de março, abril, junho e até hoje, diversas entidades, classes de profissionais, instituições, etc., têm promovido reflexões a respeito da resposta com que a arquitetura e os urbanistas e os arquitetos vêm com relação à experiência de pandemia. E é histórico isso, como a arquitetura, o urbanismo, eles respondem sim a experiências de saúde pública, né? Então, vários eventos aqui, eu elenquei um punhado deles, vocês podem ver, que justamente abordaram de alguma forma o tema. É muito interessante um vídeo, instituições, inclusive jornais, né, como esse, no caso, o El Confidencial, um jornal madrilenho, na Espanha, de Madrid, ele fez um vídeo, uma matéria e um vídeo interessantíssimo,
mas como o arquiteto Guto aqui, presente, gosta de reforçar que deve ser visto com cautela, porque é bom para um debate, não simplesmente, nossa, é isso mesmo. Com calma. Mas é interessante, a capa do vídeo, já de cara, ele apresenta essa imagem, é uma colagem, né? Que mostra uma família tentando se proteger, né, do surto de tuberculose no início do século XX, na Europa. E olha só, né, o homem fechando a porta, o homem tentando deixar para fora do seu espaço de vida, assim, de mais íntimo, a pandemia, a doença. Fechar a porta. Então, vocês vejam a presença da arquitetura nesse sentido, né? E, de fato, o grande mote do vídeo, que tem esse link encurtado que eu deixo para vocês poderem ver depois, mostra justamente isso. A arquiteta entrevistada, Beatriz Colomina, ela é até autora de um livro interessante chamado X-Ray Architecture. Ela realmente demonstra como a arquitetura modernista foi uma resposta assim, direta por essa experiência de surto, de doença que cometia, principalmente a Europa, mas diversas partes do mundo. E ela respondia como? Com uma nova estética, com uma nova forma, com um novo desenho. E algumas coisas ficam bem evidentes. Eu vou mostrar algumas, como o mobiliário, que esse é um print, né, do vídeo. Vocês vejam essa cadeira. Como é tranquilo, né? O que seria mais fácil de fazer a manutenção e limpeza, né? Eu limpo aquela cadeira modernista, claramente modernista, ou essa antiga? Realmente vai ser mais fácil a moderna. Prática e mais, talvez diriam os modernos, mais eficiente nesse sentido. E isso se avança não só na escala do mobiliário, não, pelo contrário, vai à arquitetura, ao espaço, como é o caso emblemático de dar sempre muito lembrada nesses debates todos, o caso de Suresnes e as escolas ao ar livre. Escolas ao ar livre foram uma método, né, uma forma de escola, de arquitetura escolar, que tomou vez nesse início do século XX em vários lugares da Europa. Mas esse de Suresnes, que era da região metropolitana de Paris, ficou muito icônico. Vejam vocês, observem a imagem. Os estudantes dentro de uma sala de aula. E essa sala de aula é muito aberta. Abrir janela? Que janela? A parede inteira é uma abertura. Quase que não tem controlada, mas se permite até a abertura total dos vãos. E se abre para onde? Abre para a rua? Não, gente, olha o fundo lá, é um parque, é ar livre. Então, são formas e soluções adotadas, né, que mostram muito o ímpeto da busca pela saúde. Evidentemente, não funciona mais como escola. Hoje é este instituto francês que trabalha justamente com a educação atendendo a deficiências e educação adaptada. Mas essa solução, essa resposta perdura até hoje. Perdura até hoje, de formas diferentes. Vocês vejam essa matéria apresentada pelo ArcTrends, é um portal que reúne diversos arquitetos de uma iniciativa de uma empresa de revestimentos. É muito interessante com matérias e projetos que eles desenvolvem. Então, numa matéria, eles apontaram assim, como limpar cada cômodo da casa. Vejam a foto que ilustra essa matéria. É um banheiro. Só que não é um banheiro incrível do projeto, né, da Grace Albuquerque, e que, gente, eu vejo assim, eu até me representei aqui, meio que limpando, né, super, facílimo, maravilha de pensar em limpar isso, porque tem tudo a ver com a limpeza.
mas não é para eu tocar, né? Não é para eu me envolver, não tem como. Imagina eu tocar uma parede um lado do banheiro é todo espelho. Eu não se deve exatamente tocar no espelho. A limpeza vai ser meio trágica nesse sentido. Então é uma estética que encabeça, vem logo à tona na cabeça das pessoas por conta disso, né? E numa outra matéria, inclusive, o portal aponta transformações que os arquitetos, que eles elencaram ali, chamaram, para o que vocês já viram que alterou na arquitetura, nos projetos que vocês têm desenvolvido. Eles elencaram, de fato, e isso fica bem claro sobre a criação de chapelarias, aqueles cantinhos de higienização antes de entrada da casa, mudanças como a criação de escritório, ampliação de áreas de trabalho dentro de casa, a criação de áreas em que você possa fazer mais atividades físicas, exercícios físicos, até o fato de um desejo das pessoas morarem mais em casa do que em apartamento, porque na casa você vai ter uma área mais ampla, externa, etc., que no apartamento você não tem. Bem, você pode perguntar assim, realmente, desses itens todos, eu até fiz alguns, Fábio, mas olha assim, todos é meio difícil, né? De fato, não tem nem, não é só uma tendência, né? E não é para todo mundo, porque de fato, essa é uma questão que envolve primeiramente quem pode, né? Essa imagem do Arquivo Público do Distrito Federal, quando da criação de um novo bairro que era para atender o déficit imenso de moradias na capital federal, é construído um bairro para atender a classe média. Não é qualquer, a parte de cima. Então, essas mudanças e investimentos são muito voltados a quem realmente acaba tendo recurso para isso. Isso não deve ser bem assim, mas toma a primeira vez quem tem os recursos, né, vamos dizer assim. Isso implica, inclusive, no urbanismo, né? Vocês veem a experiência que o Rio de Janeiro teve por muitos anos e até durante o século XX foi muito emblemático nisso, quando da criação da Avenida Presidente Vargas, séries inteiras e contínuas de quadras e quadras, quarteirões e quarteirões, abriram lugar a uma via. Há todo um discurso sobre a abertura de uma importante via arterial da cidade, mas os prédios, os novos prédios, se viam com uma nova linguagem. Que nova linguagem é essa? Que possam receber mais o sol, ter mais acesso à ventilação do que antes. O que havia antes, nem que existisse patrimônio histórico, não importa, vai ser. Agora, quem pode estar aqui? Né? É um discurso outro, mas é interessante ter isso em mente. Mas a gente vê aqui claramente a incidência do sol, como a circulação do ar é mais fluida. Mas observem, há uma linha muito definida, né, entre o ponto de alteração e o que era antes. O vizinho que não foi mudado. Será que a parte antiga daquele centro histórico do Rio, ele é mais vulnerável ou mais suscetível a doenças? Não exatamente por conta da abertura do vão. Bem, vamos tratar do lugar especificamente. Para isso eu vou apontar 4 quesitos, 4 categorias: a oportunidade, a opção, escolha e a necessidade. Primeiro porque é uma oportunidade a gente estar num lugar. Essa oportunidade implica, inclusive, num período, num momento de tempo específico, né? Por exemplo, eu tive muitas vezes a oportunidade de ir ao Rio Tocantins, na cidade de Miracema do Tocantins, e lá contemplar essa maravilha da natureza, observar a correnteza do rio passando,
nesse momento, né, eu digo, os profissionais pescando ao fundo e a calmaria da cidade, mas isso é uma oportunidade com essa característica nesse momento. Por quê? Numa fase como essa, no início de agosto, por exemplo, num ano sem pandemia, esse mesmo local estaria apinhado de gente, porque é uma época em que o rio está seco, barracas, quiosques são implementados nessa orla, e é uma festa, é a praia da cidade. Então, é uma oportunidade de estar aqui com essas características. Há uma questão de opção também no lugar. Vejam aqui nessa experiência no Rio de Janeiro, em que, assim, mais de 2 milhões de jovens, até 3 milhões participaram da Jornada Mundial da Juventude, mas vamos dizer que em torno de uns 2 milhões estavam para o evento aqui e tinham opções, né, de pernoitar na véspera da missa com o Papa em Copacabana. Eles poderiam estar nas paróquias em que foram recebidos, eles poderiam estar dormindo com as famílias que os receberam, com os amigos que os acolheram, mas uma massa considerável fez uma opção de estar no meio do bairro, dormindo na calçada, dormindo na praça. E isso implica no por que isso? Isso tem razões para chegar nessa opção. Isso é uma opção, sim, e há um porquê da escolha. Então, vamos para a escolha. A escolha, dentre opções, eu faço elenco eu até aponto uma especificamente. Eu tenho a escolha e eu opto por estar no meio aqui de um grande jogo de futebol, participar dessa massa. Talvez eu nem me lembre exatamente que jogo foi esse. Olha só, não me recordo, mas o fato é muito memorável para mim, aquele juntar, aquele calor humano, aquela vibração da arquibancada, o ruído, o som que todos emitiam, né? O canto, as vozes, unissonamente dando palavras de ordem, etc., e exultação aos jogadores. Isso justifica uma opção. Né? Eu tenho opções e por quê? Porque eu quero passar por isso, eu quero testemunhar fisicamente esse momento. Mas isso tem no lugar, a gente tem, acima de tudo, deveria ser o primeiro em importância, mas eu coloco por último porque atrela justamente a questão da arquitetura. É a necessidade de estar no lugar. A gente tem uma necessidade, por exemplo, aqui retratada, de moradia. E eu posso ter a oportunidade, por exemplo, de estar frente a essa rua em Vitória, na Austrália, e morar nessa casa projetada pelo escritório Winter Architecture. Essa vai ser uma série de imagens de um vídeo do canal The Design Motive no YouTube, vocês podem visualizar. E vejam a cara dessa casa e o que ela te passa, o que te transmite, né? É evidente que certas premissas foram dadas para caracterizar esse espaço. O minimalismo foi um ponto destacado pelas próprias arquitetas para que desse a cara da casa. A casa não teria que ser minimalista para ter uma sensação de limpeza, ter a incidência de luz natural. Esses eram princípios, premissas muito fortes da cliente e se cumpriram. Vocês concordam? Gente, é impressionante, né? Eu fico abismado. Me lembra o banheiro apresentado anteriormente, que de fato conseguiram dar uma impressão de ambiente limpo, né? É tão limpo que realmente quase não tem nada. Mas bem, o que importa é
a ventilação natural, o sol entrando, que são coisas que são itens que garantem uma saúde, né, do espaço. Mas acaba tendo uma cara. É meio perigoso dizer isso, mas quase estéril, mas é a estética desejada. E foi executado. Vocês veem que é um vídeo, a pessoa está passando lá. E essa é a paleta de cores original, não tem edição. Mas vamos ver, existem possibilidades para isso, né? Vocês veem que nesse projeto já no Rio de Janeiro, a luz, a ventilação também foram importantes e estão presentes aí, né? É inegável a incidência da luz solar, a abertura das janelas, mas uma premissa maior se destacou, não é minimalista. Para garantir isso, não precisa ter um espaço minimalista. Pelo contrário, foi priorizado um ambiente que caracterizasse mais por ser aconchegante, mais por ser afável ao toque. Os elementos ali presentes fossem mais memoráveis, no sentido de fizessem resgate de memórias das experiências das pessoas, dos moradores. E estão aí. E como não dizer que é um ambiente seguro? Eu estou colocando em xeque assim, algumas coisas, né? Porque às vezes a ideia que se tem de um espaço limpo, higienizado, não exatamente é aquela cara branca e opaca do minimalismo, seja o modernista ou aquele que acabamos de ver. Isso na escala do urbanismo também é presente. Olha só o caso de Brasília é um exemplo claro. Brasília é um patrimônio da humanidade por ser um urbanismo moderno e que cumpre com os vários requisitos ou demandas advindas com o urbanismo moderno, que foi cumprir o arejamento, a arborização, a luz natural, e traz uma linguagem a partir desses elementos. Mas organizada de tal forma que é setorizado, centralizado e os fluxos bem determinados. Só que essas premissas não são exatamente as que conferem a saúde da cidade. Não são as que criam condições exatamente de saúde. Poxa, Fábio, você está tá me complicando a nossa história, que eu não estou mais entendendo a coisa. É assim, porque vejam o retrato da saúde, no caso já da Covid-19, entre Brasília e diversos outros, Brasília no sentido do Distrito Federal, claro, e outros estados, né? A incidência, isso é registrado pela Universidade John Hopkins, que faz tem esse painel, apresenta esse painel atualizado constantemente, em que cada círculozinho amarelo desse, em escala, representa o tanto de incidência de habitantes contaminados a cada 100 mil. Então é uma proporção. Vejam a proporção de Brasília, né, a cidade, o Distrito Federal organizado, pleno, etc., frente a outros que não são bem exatamente planejados, como o Rio de Janeiro. A bolinha amarela de Brasília é maior, e consideravelmente maior, do que o Rio de Janeiro. Isso me lembra muito essa experiência, a gente lê um pouco do nosso cachorrinho aqui em casa, e por mais que a gente desça com ele, etc., a gente mantém a prática de de colocar um jornal, e ele sabe que se for fazer alguma coisa, das vicissitudes da vida, ele o fará no jornal. E é até engraçado, eu acho mais engraçado do que qualquer coisa. Quando a gente tem uma matéria pouco desejada, ou ao contrário até, que você despreza, etc., é interessante quando ele vai e mira naquela matéria, naquela figura, aquela
situação, aquela pessoa, etc., e faz alguma coisa. É muito engraçado. Mas ele o faz em qualquer matéria. Ele o faz independente se é um presidente X do século passado ou um ministro de tal país, independe, ele faz. E por que eu estou lembrando disso? Porque a experiência da Covid-19 lembra um pouco isso. As cidades são acometidas da doença, ainda que tenham o melhor desenho urbano possível, elas sofrem dela. E o PNUMA da ONU, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, apontou em 2016, olha só, um relatório de 2016, fatores que favorecem o surgimento de doenças zoonóticas, que são aquelas que, né, de animais que vão para os seres humanos. Aqui é um print, é uma imagem de alguns dos que eles apontaram: o desmatamento, a intensa produção agrícola e pecuária, a mudança climática. Vocês vejam que esses elementos juntam todos numa mesma superfície do jornal do cachorro várias cidades, sejam quaisquer. E isso é muito evidente na imagem, no painel do globo todo da Universidade Johns Hopkins, em que se vê que o vírus se alastra no mundo todo. Para analisar a situação do Brasil, eu acho interessante como o Giscard Stefanou, nesse link, no site que ele desenvolve, é um painel também de estatísticas do coronavírus, apresenta com os índices, as incidências de mortalidade e etc., que a gente consegue, a partir desses números, visualizar melhor a situação do seu lugar, né? Agora, do lugar você vê, então, o que seria o resultado, né? Bem, é evidente, é uma necessidade nos espaços urbanos, nos espaços na escala residencial, na escala do trabalho. Algumas premissas são claras. E o movimento moderno, os modernistas, estavam certos de que a cidade deve ter uma organização no sentido de infraestrutura de transporte, no sentido de ter a infraestrutura sanitária, de tratamento de esgotos, de coleta de lixo e tantas outras, planejadas e executadas. Porque a falta delas já se torna um caos. Até mesmo o direito à moradia. Vocês vejam que a moradia, o direito à moradia, não é premissa de uma classe de renda específica, é de qualquer um. E essas premissas apontadas anteriormente devam ser executadas e implementadas em todos os lugares. Aí você me pergunta, tá, mas eu tô tá sentindo falta aí dos sentidos, cadê, né? Pois é, porque os sentidos são justamente meio que as ferramentas que o corpo, naturalmente, a gente é capacitado para isso, de perceber o lugar. Então, aqui elenquei os 5 sentidos e os espaços, e eu vou caracterizar ressaltar alguns sentidos a partir dos espaços. E interessante é ver como esses sentidos, quando a gente percebe o lugar e se atenta que um sentido X é explorado mais, você reage de alguma forma. E aponta uma postura, aponta uma ação específica e que se é naturalmente feita. Vamos ver. Lembrando, eu bebo muito da fonte da professora Maria Elaine Kolzoff. É uma excepcional mestra que tive a oportunidade de estudar no UNB, na Universidade de Brasília, e também das pesquisas que Juhani Palasma, que é um arquiteto finlandês,
que é autor desse excepcional livro, Os Olhos da Pele, a Arquitetura e os Sentidos. Bem, ambos exploram de forma muito distintas, né? Mas como os cinco sentidos participam e fazem com que a gente perceba, tenha consciência do lugar. Vejam só, eu vou chegar na pandemia de novo. A audição. Vejam que tem certos lugares que a gente já naturalmente, a audição toma uma primazia, assim, toma um destaque maior. Aqui eu pego como exemplo a Catedral de Goiânia, que foi recentemente restaurada pela colega Fabiana Lung, e retrata um pouco isso. A igreja, bem, a Mônica falou, né, que eu sou especialista em arquitetura sacra, como arquiteto sacro, exploro muito e vou trabalhar aqui com vocês algumas imagens de igrejas, porque elas são bastante icônicas, inclusive nessa questão dos sentidos. Pois bem, na audição, ir numa igreja, naturalmente as pessoas logo vão ficar vendo, principalmente quando é visitante da primeira vez, né, os lugares da igreja, assim, objetos, etc. Mas, naturalmente, a pessoa tende a dar uma certa... concentrar, apurar a atenção à audição. Vocês concordam? Vejam bem na memória de vocês. Talvez alguns lugares provoquem isso em vocês. E qual a reação de ação que o corpo tem? De estar presente no local, né? Ficar atento e recolher e ouvir. O tato é um outro realmente também muito de proximidade. Faz com que a pessoa se envolva no momento e no lugar específico. E a arquitetura, ela trabalha de forma a ser convidativa ou não ao tato. Observem esse projeto, esse memorial, que tive a oportunidade de executar no Santuário Basílica de São Sebastião, aqui no Rio de Janeiro, dos Capuchinhos. É um memorial ao Frei Nemésio. E diversos elementos foram pensados, a iconografia, etc. E um elemento, um prisma branco, ele se destaca ao centro e ele chama as pessoas. As pessoas são atraídas a ele, de tal forma que realmente tocam ele. E isso sim, é provocado até pela arquitetura. A arquitetura, vocês vejam como ela é convidativa a isso. E faz com que os visitantes, etc., se aproximem do lugar e se relacionem com o espaço, né? O paladar é difícil, né? O paladar é complicado, mas o palasma é interessante. Ele está presente na arquitetura o paladar também, não pelo fato do sentir o gosto em si, né? Evidente. Mas a experiência da alimentação passa por algumas coisas ou disposições da pessoa que a arquitetura repete, né? Evidentemente, são... Opa, tem um áudio aí. Obrigado. Por favor, desliguem nesse momento. Já já a gente fala. Na arquitetura, a partir da experiência como comensal, como estar junto a uma mesa, você se dispõe a esse receber, a esse nutrir, a esse relacionar com outros. Porque estar o que é estar numa mesa de bar, por exemplo? Mais do que mais não, mas tão quanto o ingerir, o se nutrir, é o relacionar. É o estar atento e aberto ao que você recebe, né? Então, nessa exemplo da capela do Centro Cultural de Brasília, a gente vê muito isso. O altar, que é uma mesa, de fato, o altar para os católicos é uma mesa do banquete. É mesa do sacrifício, mas do banquete. E são todos chamados, o Concílio Vaticano II diz muito isso, são convidados a serem parte dessa comensalidade da Eucaristia. É outro tema, mas é só para evidenciar.
O fato de estarmos dentro dessa capela, sentados ao redor dessa mesa, predispõe a atenção e a postura do fiel, do visitante, a mesma que o da alimentação, o paladar. Então, ele vai sim estar atento ao relacionar-se com os outros e ao se abrir aos nutrientes, né? Vamos dizer assim. Vamos para um outro sentido, o olfato. O olfato, ele é muito, ele nos alerta muito, né? Ele realmente nos coloca também conscientes do lugar e nos aponta alguma coisa está acontecendo aqui. Pode ser alguma coisa muito boa ou às vezes muito ruim. Por exemplo, aqui retratado na Capela das Velas em Aparecida, no Santuário Nacional, realmente é impressionante estar nesse ambiente que é imenso, etc., numa nuvem de fumaça, o cheiro é realmente de queimado, você se coloca atento, é quase, peraí, o que acontece? Isso acontece, vejam bem, com vocês mesmos, em diversas instâncias. Em casa, por exemplo, se tem alguma coisa que não cheira bem, alguma coisa podre, já te alerta alguma coisa. Você vai atuar para resolver isso. Ou, por exemplo, é muito memorável também, né, o olfato. Como é tocante, vejam bem a memória, né, que nos traz. Como é fácil recordar da visita à casa da avó a partir do olfato. É muito provável que sinta aquele cheiro da casa da avó do que exatamente o espaço arquitetônico, né? Ele fica muito presente na memória das pessoas. E, por fim, a visão. Ah, mas agora você não trouxe uma igreja, né? Não, de fato não, e é proposital. Aqui exploro uma imagem que é muito tocante da experiência na Rocinha. Aqui trago muito da experiência que o grande amigo Guto me trouxe. Que, vejam bem, assim, da Maria Elaine Kosoff apontava, a gente observa o lugar, observe esse espaço. O que te chama, o que te diz esse espaço a partir do que a gente está vendo? Eu não sinto cheiro, eu não ouço nada, mas o que eu vejo? De uma maneira geral, o fato de ser um lugar muito estreito, em que eu não vejo nem o que está além de alguns metros à frente, e é um caminho único, eu não tenho para onde ir, ainda mais eu sou de Brasília, em que os espaços são completamente abertos, né, onde se flui para qualquer canto, quando chega aqui, é aqui, vamos lá. E causa uma impressão, né? Esse estreitamento é muito, muito intenso. Então já te promove alguma ação específica. Olha, o que você pode fazer é aqui ou aqui, é lá ou cá. Mas tem mais elementos. A gente vê que tem muitas portas que se abrem. Muitas portas que se abrem implica em terem movimento de pessoas. Pessoas vão entrar, sair, passar, e ainda mais por ser um espaço pequeno, curto, estreito, a concentração, por vezes, das pessoas vai existir, sim. Por falar em concentração, o que não dizer de tanto que acontece aí, né? Afinal de contas, há muitas portas, há muitos elementos diferentes, o que já mostra que não é de um mesmo dono, vamos dizer assim. A pessoa responsável pela porta vermelha, vamos dizer que o dono dessa porta, essa é a minha porta, é a porta vermelha. É a porta vermelha que eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro para estar em outro lugar, eu vou fazer esse o meu espaço. E aqui eu coloco onde você vai entrar a cerâmica mais bonita que eu conseguir. Ela tem amarelo que destaca onde eu vou, marca o meu lugar. E assim sucessivamente.
Eles vejam que na porta seguinte já não tem esse tratamento, é diferente, etc. Então a gente vai vendo diversos elementos que vão apontando certas coisas. Agora, vejam bem, imagina uma pessoa que passa aí e vá querer, tem algum objeto para ser descartado ali. Fica muito se fala, né, da problemática de lixo em lugares como as comunidades no Rio de Janeiro, favelas e lugares que não têm o Estado, os serviços da prefeitura muito bem servidos, que sofrem muito disso. Agora, se alguém tem alguma coisa de lixo para jogar, vocês acham que ele vai jogar nesse espacinho aí? Vocês veem que tá sujo, tem lixo? Olha, aqui não. Aqui não. A comunidade se organiza. A comunidade mantém limpo. E se você o fizer, se você jogar um lixo ali, você vai ser visto. Você vai ser, de modo geral, atrelado à pessoa porca, né, que jogou o lixo indevidamente. Percebam? Você faria isso nesse momento aqui? Provavelmente não. Então a visão implica, só para amarrar, né? A visão também implica em certas posturas nossas, suas, de qualquer um, porque você vai se parametrizando, né, de acordo com o que está sendo visto. Então, para os arquitetos e urbanistas, fica um recado muito interessante que o professor doutor arquiteto Frederico Holanda trouxe num daqueles vídeos que apontei no início da palestra. Ele fala, tá? É um debate muito interessante. Eu coloquei aqui o endereço eletrônico para vocês poderem ver. Ele é encurtado, mas para ficar fácil de vocês gravarem, vale a pena. Em dado momento ele fala isso sobre o desenho urbano, mas é claramente possível de entender para a arquitetura, para o espaço mais íntimo ou a escala até do mobiliário. Vejam o que ele fala. O desenho urbano precisa ser bom. E nós, arquitetos e urbanistas, temos critérios para avaliar o bom desenho urbano. O desenho urbano não vai determinar o uso de ninguém, como pensavam nossos queridos mestres pioneiros do movimento moderno, que achavam que do lápis ia brotar uma nova sociedade. Não. Desenho urbano não faz isso. Mas o desenho urbano cria condições, ou não cria condições, para a civilidade. Observem, os arquitetos e urbanistas têm uma grande responsabilidade, sim, por criar condição. Ele não vai determinar naquele lugar vai se jogar ou não lixo, ou que as pessoas vão se concentrar demasiadamente ali ou não, ou que vão escutar som alto ou não. Não. Mas o desenho, seja urbano, seja da arquitetura, ele vai propiciar certas ações para o convívio social. Agora, e para você, né? Eu não sou arquiteto, eu não sou urbanista, Fábio, mas veja só o potencial que tem a partir dos 5 sentidos. Essa é uma exaltação para vocês observarem cada um dos sentidos, não apenas a visão, não, mas o olfato, o paladar, sim, o paladar, o tato, a audição, para ter a consciência do lugar. E isso é uma resposta que vai sim te permitir mais uma segurança da saúde do que do que o lugar. O lugar ele te cria condições saudáveis, por exemplo, condições. A cidade ter o sistema de transporte adequado, a cidade ter a coleta de lixo regular, a cidade ter o seu bairro, o bairro do seu trabalho, ter o
o tratamento de água, o fornecimento de água, mas a consciência do lugar, ou o que fazer nesse espaço, a partir dessa experiência dos sentidos, vai ser uma ação sua. Percebe? Então, essa imagem do Ricardo Moraes, essa foto, ficou muito bonita, né? A população toda caminhando como se nada, como se estivéssemos num momento tranquilo. Mas a pessoa tem uma certa consciência de que deve ter uma resposta para a saúde consigo mesmo e com os outros. E usa máscara, por exemplo. Talvez nesse momento, a visão, o paladar, o tato, a audição vão contribuir para que, olha, nesse espaço, nesse ambiente, seja em qualquer trabalho, a escola, a casa, eu vou me portar de que forma? Bem, atentando a esses sentidos, você tem uma resposta mais adequada, consciente do momento em que está. Então, eu abro aqui as colocações e alguma dúvida que possa ter surgido dessa provocação. E agradeço muito ao Centro Loyola mais essa oportunidade. Crendo que essa é uma boa visão para que todos tenham, ter consciência do lugar a partir dos 5 sentidos, em que se vai perceber mais claramente e profundamente onde está. Eu estou colocando o pé aonde? Essa consciência advém, vamos dizer assim, a partir dessa percepção do espaço. Obrigado.